Relatório interessante. Como estão? Saudações a todos ao vivo. Há um relatório muito interessante que mostra na Índia, como na cidade de Jaira, onde ocorre um tipo de incêndio que já dura séculos. Debaixo desse solo há carvão, grandes quantidades de carvão e, há muitos anos, há séculos, como eu disse, esse carvão pegou fogo. Então, é um incêndio subterrâneo que não acaba, que já se passaram séculos e o incêndio continua. Lá dá para ver debaixo da terra como está incandescente, e isso é algo realmente impressionante. Dizem que há um incêndio subterrâneo queimando sob a terra há pelo menos um século, com relatos indicando ainda mais tempo. As veias de carvão ainda estão fumegando debaixo das casas e das estradas, gerando uma fumaça intensa, tóxico em toda essa região de Jharkhand. As pessoas respiram isso e, evidentemente, isso diminui a qualidade de vida de uma forma muito severa. Ou seja, além da poluição normal, eles têm que conviver com uma poluição extra por causa dessa região da Índia. Outro assunto que chama a atenção é o que está acontecendo agora mesmo no Pentágono, perto do Pentágono, nas pizzarias. Isso está acontecendo novamente em várias pizzarias da região. Há um aumento no consumo na Papa John's Pizza, na Domino's Pizza, entre outras. Ocorre um pico de consumo. O que isso significa? Que há muita gente trabalhando agora mesmo no Pentágono e por isso estão vendendo mais comida do que o normal. Então pedem isso. Isso pode indicar que estão se preparando para a situação do Irã. É o que se acredita. Mas vejamos os detalhes do que ocorre. A Coreia do Norte está fazendo um movimento. Mais uma vez, eles estão reativando isso. São movimentos de roubos de criptomoedas, mas que têm três pilares, que têm três focos, de acordo com o que foi relatado. As mesmas agências de inteligência, na qual, dentro do que eles chamam de Chain Analysis, o pessoal da TRM Labs e outras empresas de inteligência, assim como o Departamento do Tesouro, relatórios de inteligência da ONU, foi se comprovando o que está acontecendo. Ao contrário dos hackers de garagem, por assim dizer, ou seja, aqueles hackers que geralmente roubam informações ou bitcoins ou qualquer outra coisa. Por um hacker ou um grupo de hackers, por uma pessoa, por exemplo, os movimentos que o regime da Coreia do Norte faz são movimentos massivos quando cometem roubos. Estamos falando de centenas de milhões até bilhões de dólares que eles roubam em criptomoedas. A lavagem de alto nível é como chamam o dinheiro que não é gasto imediatamente. Eles usam o que chamam de misturadores ou mixers, ou seja, vão misturando as criptomoedas em diferentes países para convertê-las em dinheiro real. De acordo com o que relatam os países onde estão usando ou onde estão fazendo essa mistura, esse mix para, digamos, tirá-las do radar das investigações e sacar isso em dinheiro. Depois vem a respectiva questão, que é o que fazem com esse dinheiro. Eles utilizam países do Sudeste Asiático. Se estamos falando das Filipinas, estamos falando de Bangladesh, de diferentes países nessa região. Também no leste europeu, eles vão para certos lugares do leste europeu e lá eles lavam, por assim dizer, o dinheiro dessas criptomoedas roubadas. Isso. Eles relatam mais ou menos 50% do que utilizam, do que precisam para criar o programa nuclear, os mísseis balísticos, tudo o que envolve armamentos. A Coreia do Norte fez isso graças a esse tipo de roubos de criptomoedas em diferentes partes do mundo. E por que estou contando isso? Porque voltaram a descobrir roubos impressionantes. O saque de 300 milhões de dólares que agora mesmo voltou a ser detectado. Um ataque cirúrgico contra uma plataforma de investimentos chamada Kelp DAO e a infraestrutura da Laser Zero resultou em um roubo de aproximadamente 290 a pouco mais de 300 milhões de dólares em ativos vinculados ao Ethereum. O incidente ocorreu no dia 18 de abril de 2026 e é classificado como o maior cyberataque de criptoativos pelo menos deste ano. Vários servidores críticos de blockchain foram atacados e comprometidos, digamos, por esses hackers, e de acordo com o que informam, Laser Zero na lista da Nine Blocks Capital Management
teria confirmado isso dentro de painéis de especialistas da ONU que teriam ocorrido. Pois essa quantia estamos garantindo diante de uma evolução tática do Grupo Lazarus. Ao contrário dos ataques a usuários individuais, esse tipo de hackers ou de ataques são intercadeia, ou seja, demonstram um nível de sofisticação estatal que busca as vulnerabilidades e os pontes que conectam diferentes redes de criptomoedas. Não é um roubo comum, é uma operação de engenharia financiada. Pois é o que financia a guerra. O famoso. Pois, troca peer-to-peer, né? Ou seja, o que isso significa? Que existem modelos de troca de criptomoedas que dizem: hoje, sabe, eu não quero fazer a venda diretamente na plataforma, mas sim quero vender minhas criptos para a pessoa X, não quero vender para uma pessoa conhecida ou desconhecida. Então, existem uma espécie de plataformas onde fazem a troca de criptomoedas, ou seja, eu faço o depósito para você, quando o depósito chega para você, automaticamente essas criptos são desbloqueadas e você as recebe. Mas nesse tipo de sites, eles aproveitam as fraquezas dos sistemas e acabam levando muito dinheiro. Pelo que se sabe, só esse grupo estatal da Coreia do Norte teria levado mais de 3 bilhões de dólares nos últimos anos. O sistema financeiro global estaria enfrentando um inimigo difícil de parar. Agora mesmo, eles não precisam ir a nenhum país para roubar absolutamente nada. Eles conseguem levar essas quantias impressionantes de dinheiro pela internet. No final das contas, são recursos enormes que eles levam de diferentes partes do país, de vários países, e depois eles convertem isso em armas nucleares, em mísseis balísticos e em um programa bastante avançado de armas nucleares e de armas em geral. Um tema evidentemente tremendo e que, a Coreia do Norte continua seguindo esse caminho. Não é bom, é tremendo. Evidentemente, também vemos esta imagem que mostraria o momento em que 2 aviões quase colidiram. Isso em Nova York, pelo que se sabe, esse é o momento. Eles estavam prestes a pousar. Estavam no aeroporto JFK em Nova York. Ao que parece, 2 aviões de passageiros não estavam bem coordenados ou algo assim, mas é isso. Estamos vendo o momento em que os 2 aviões estão se aproximando. Reparem no que acontece. Eles se aproximam e este avião vai para a esquerda e este avião vai para a direita, não é? E fazem isso, giram. E pelo que dizem esses 2 aviões, esses aviões de passageiros foram obrigados a abortar os pousos no aeroporto JFK de Nova York depois de se aproximarem perigosamente no ar. Isso aconteceu no dia 20, mas só foi reportado até hoje. De acordo com o que mostra a CBS News, a FAA estaria investigando essa situação. Por que aconteceu esse quase acidente? Não é bom, evidentemente é algo tremendo. Vamos para outras situações também importantes. Está sendo relatada, uma anomalia de 8.000 quilômetros que estaria sendo esperada a partir do verão. Isso no oceano, segundo os meteorologistas especialistas, e nós temos acompanhado isso. Cada vez há mais relatos e confirmações do que eles esperam. Pode ser um fenômeno climático bastante severo este ano, especialmente em relação ao calor e ao excesso de tempestades que são esperadas em algumas regiões do mundo, assim como também um calor. Vamos dizer que é algo extra ao que vivemos nas últimas 2 décadas. Possivelmente o fenômeno de 8.000 quilômetros no Pacífico pode transformar o clima, aumentar os incêndios e alterar os ecossistemas em diferentes partes do mundo. Sim, por isso a importância desse fenômeno, que com essa anomalia que, como eles insistem, tinham dito que seria no outono, agora garantem que pode se antecipar para os meses de verão. É uma onda de calor gigantesca. Afirmam que pode se tornar um fator problemático para o clima global. É nesta zona do Pacífico, não nesta região, esta zona que vai da América até a Ásia, que estará sendo afetada. Mais ou menos uns 8.000 quilômetros de um fenômeno, de uma anomalia climática, e afirmam terá temperaturas entre 3 a 4,5 graus Celsius. Celsius, graus,
Celsius acima do normal, de 3 a 4,5, é muita coisa. Isso é considerado algo extremo e sem precedentes recentes. Tão pesado assim. Isso é algo considerado extremo, sem precedentes recentes. É isso que relatam os meteorologistas especializados nessa área. Ao longo do que é a Micronésia, aproximadamente até a Califórnia. Esse é, digamos, o fenômeno. Vamos ver onde está a Micronésia. Já sabemos onde está a Califórnia, mas vamos ver onde está a Micronésia para saber, mais ou menos, quanto isso abrange, já visto no mapa. Vamos ver se está aí, olhem, é esta região. Vamos tentar mostrar na tela. Esta é a Micronésia. Aqui está o Havaí. Vejam, da Micronésia, Havaí, México, Estados Unidos. Aqui está a Micronésia. Então, esse é o tamanho do fenômeno. Só para termos uma ideia do tamanho enorme que essa anomalia tem. Sinceramente, é enorme, não é? Esse é o tamanho. Agora vamos ao que eles classificam como algo excepcional. Especialistas classificam esse fenômeno sem precedentes como excepcional, com potencial para se expandir e cobrir toda a costa do Pacífico da América do Norte. Estaria vinculado. O fenômeno climático El Niño, que já comentamos anteriormente, implicaria que o fenômeno, junto com El Niño e seus efeitos, estaria conectado a mudanças globais mais amplas. O oeste dos Estados Unidos enfrentará um verão mais quente do que o habitual, ou seja, Califórnia, Baixa Califórnia, México, Sonora, Sinaloa, Oregon, toda a região costeira, digamos, da Califórnia até Guatemala, Nicarágua, El Salvador, etc. Vai fazer um calor mais intenso neste verão de 2026, não é? Também está prevista uma temporada de furacões do Pacífico mais ativa do que o normal, com maiores chances de tempestades atingirem regiões como a Califórnia, por exemplo. Então, prevenção. Você mora na Califórnia. Então é bom fazer aquela clássica caixinha de suprimentos extra. Bom, temos tempo suficiente para que toda semana que você vai ao mercado, compre algumas coisas extras, algumas a cada semana, toda semana. Você compra uma caixinha de plástico dessas tipo potes, mas pode ser maior ou menor, depende também do tamanho da família de cada um, e vai juntando extras, vai juntando extras, vai juntando extras de comida não perecível, obviamente de pilhas, de um rádio, se possível, levem rádio a pilha, carregador de bateria, lanternas e itens similares que vocês já conhecem. E aí, quando chegar o verão, você vai ter a caixa bem abastecida, mas é isso. Muito recomendado para a comunidade que vive perto da costa ou que diz: olha, eu não moro bem na costa, mas moro a 100 quilômetros. Tempestades podem alcançar lá facilmente. Aqui em Nuevo León, a centenas de quilômetros da costa elas chegam. Os furacões do Golfo costumam atingir a gente aqui e chegam como tempestades tropicais, mas mesmo assim causam um problema enorme. Quem mora lá em Houston, e estamos falando aqui do Golfo, mas agora, também digo, é preciso se preparar. Se você mora no Golfo, se mora do lado do Pacífico também, e ainda mais agora. Por causa desse fenômeno, as espécies marinhas têm menos capacidade de adaptação nas zonas costeiras, aumentando o risco de mortalidade e colapso dos ecossistemas nas costas do Pacífico. Então, outro tema, outro possível problema para a fauna e a flora do Pacífico. O evento não é isolado. Esta é a segunda grande onda de calor marinha nos últimos anos, mas esta se forma. Qual é a maior? Isso é uma clara aceleração da mudança climática. Segundo esses cientistas, são fenômenos que serão cada vez mais frequentes, intensos e difíceis de prever no futuro. A combinação do aquecimento dos padrões oceânicos e das condições atmosféricas está criando um cenário de alta vulnerabilidade climática, de acordo com o relatório. E isso, bem, levem isso em consideração, não deixem de levar em consideração, por favor. Vamos atualizar de qualquer forma. O que a NOAA for dizendo, ou seja, o extra, porque isso é o que a NOAA diz. Por sinal, Dylan Amaya, pesquisador da NOAA, faz parte do que ele menciona, principalmente nesses estudos que eles fizeram. Vamos tratar de outros temas importantes sobre o que ocorre no mundo. Só antes de qualquer outra coisa, quero dizer que os movimentos sísmicos daquele terremoto no Japão de 7,
que foi de 7,4, eles continuaram acontecendo até hoje, certo? Aí vemos as datas 22 várias de 22 de abril, certo? Mas se eu colocar só a zona ruim, aí estão, olha. São do dia 22, são os últimos 3 sismos, menos o de 5,3 que foi ontem. O de 5,0, o de 4,5, 4,2 foi hoje. Isso foi no Pacífico, do lado do Japão. Foi na mesma região onde ocorreu o 7,4. Aliás, mando um abraço para a Márcia Alexander, que nos enviou um comentário sobre o que aconteceu lá em Taiwan, embora eu já não tenha o relatório aqui. Não está atualizado, eles não colocam. Lá em Taiwan teve um terremoto de 4, um pouco mais de 4, que foi sentido em Taipei por lá. E bom, também para quem sabe, né, estamos atentos a isso também, não faz parte do que está acontecendo, como tem estado. Saudações, Raul Omar. Muito boa noite, Aurélio. E aí, como você tem estado? Obrigado a todos os estudantes. Se ainda não deram like, deixem o like, compartilhem ou comentem. Obrigado, Raul Sachs MTK, grande abraço e boa noite. Mercedes, obrigado pelo apoio e um grande abraço. José Zarate, grande abraço, como você tem estado? Muito obrigado por estarem aqui. Agora vamos para outros temas interessantes do que está acontecendo no mundo. Há um químico que está aparecendo, um tipo de droga, basicamente, que está surgindo nos Estados Unidos, que basicamente é um químico usado para sedar elefantes. Imaginem a loucura desse tipo de químico que agora está superando as vendas do fentanil, está substituindo o fentanil. Isso é especialmente preocupante para os Estados Unidos, onde ocorre de forma mais intensa. O ressurgimento do que chamam de carfentanil. O carfentanil é um opioide extremamente forte, mas extremamente forte. Só para vocês verem como ele é forte. A toxicidade dele é 10.000 vezes maior. É 10.000 vezes maior do que a morfina. Falar em morfina já remete a coisas bem pesadas, né? Imagine isso 10.000 vezes mais intenso. Uma loucura? Não. Mas, para colocar isso em perspectiva, é 100 vezes mais do que o fentanil e 10.000 vezes mais do que a morfina. Uma loucura total. Segundo a DEA, a Administração de Controle de Drogas dos Estados Unidos identificou 1.400 apreensões de carfentanil. Impressionante, de verdade. De acordo com o que foi relatado, as apreensões superaram amplamente outros anos, como em 2023, mas houve 145 casos em 2023. Em 2022, houve 54 casos. No último ano, 2025, no ano passado, 2.400 casos. Muito mais casos do que nos outros anos. 2026 parece seguir o mesmo rumo. Segundo Frank Tolentino, chefe de operações da DEA no Nordeste, citado por vários meios de comunicação internacionais, afirmam que isso foi desenvolvido como um tranquilizante veterinário para elefantes e animais de grande porte. Seu uso em humanos é obviamente letal, mesmo nas doses mínimas. Pesquisadores e autoridades destacam a relação entre o surgimento dessa coisa, digamos, no mercado americano. As recentes ações do governo chinês contra a venda de precursores químicos usados para fabricar fentanil fizeram com que outras coisas começassem a surgir. Outros tipos de drogas, digamos assim. É um tema preocupante, evidentemente, segundo o que diz a própria DEA, que documentou nos últimos meses grandes apreensões dessa substância. Em outubro, por exemplo, houve uma apreensão de 628 mil comprimidos desse tipo, imaginem só. 628, um tema muito difícil. É um problema enorme que continua existindo. E enquanto houver consumidores, sempre haverá alguém querendo vender. É um tema que precisa ser tratado com as pessoas que evidentemente estão envolvidas nesse tipo de prática, porque senão fica complicado. Outro assunto que também é como esse. Bem, não é algo meio geopolítico e meio curioso, sinceramente não.
Doniland. Imaginem vocês que existisse um lugar chamado Donilândia. Bom, pois é isso que vem sendo cogitado por parte da Ucrânia, de nomear um lugar Donilândia. Lá na Ucrânia, obviamente não. Então não me faça puxar o saco do Donald Trump. E bom, a Ucrânia propôs renomear parte do Donbás como Donilândia, de acordo com o que estão reportando agora em um assunto que gerou risadas, que gerou controvérsias. E aí ficam as opiniões de vocês. No fim das contas, é isso. Você diz: esse é um assunto que eles já sabem como lidar, não é esse Donald Trump. E adiam o nome sem importância para uma rua ou algo assim. Não colocam Donilândia para animar, não é o Golfo de Donald. Não colocam isso aí ou algo assim. Vamos ver se. Bem, esses aí se dão melhor ou recebem mais apoio ou algo assim. Não. A questão é que agora mesmo eles propuseram isso. Os negociadores da Ucrânia propuseram renomear uma parte do Donbás para Donilandia, ou Donilandia, tentando atrair o favor do presidente dos Estados Unidos, segundo o The New York Times. Nos últimos meses, os negociadores continuaram usando esse nome para essa região disputada no leste da Ucrânia como Donilandia. Uma zona que, por sinal, agora está em disputa, digamos, entre o que é a Ucrânia e a Rússia. Um tema realmente complicado, bem na divisão, digamos assim. Outro assunto que também me chama a atenção, não, dentro de toda essa disputa que está acontecendo, há um relatório. Isso que vamos conversar agora é muito louco, mas é um relatório divulgado por um ex-agente da CIA. Sim, agora não vamos conversar sobre isso. Hoje vamos conversar sobre essa situação, né? Porque realmente talvez essa devesse ser a manchete deste vídeo. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Antes de conversar sobre o que diz esse ex-agente da CIA, vou comentar um par de coisas e depois seguimos para isso. Já vamos para esse assunto. Vou só conferir a situação do petróleo e outros assuntos. Depois vamos para lá, certo? Pelo que mostram, já estão, bom, prestes a chegar os dois a $102. Estão mais ou menos como vimos há pouco, um pouquinho mais alto. 101,86, já quase pulando para 102, verdade? Isso mostra simplesmente que ainda há tensão, que ainda estão, pois estão pensando que talvez o conflito vá se estender. Isso também é uma parte importante. Bem, dentro do que está sendo reportado nos últimos dias, de coisas curiosas e interessantes. Chama a atenção que nos Estados Unidos, Donald Trump quer ficar com o Tosca, um navio que estava tentando cruzar, que supostamente levava armas ou produtos que eles têm, componentes para armas, para mísseis balísticos que o Irã fabrica, certo? E agora Donald Trump propôs ficar com ele como espólio de guerra, ou seja, a figura do espólio de guerra volta ao debate. Isso por meio de alguns comentários que Donald Trump fez sobre ficar com esse navio, afirmando que seria um espólio de guerra. Uma figura do direito naval que reabriu o debate sobre a legalidade, especialmente sobre o incidente desse navio. Não de tomar esse navio, por sinal. Capturado por tentar romper um bloqueio imposto pelos Estados Unidos e pelo Irã. E agora os norte-americanos tomam o navio e dizem que estão pensando em ficar com ele. Ainda não foi decidido. Além disso, este é um navio que já era considerado ilegal, pelo menos no Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. E com isso dizem, bom, então é possível que eles venham e o apreendam. O elemento obviamente gerou críticas. Tem gerado um debate sobre o que deve ser feito com esse tipo de embarcação. Foram feitas advertências durante 6 horas. O navio não queria obedecer às ordens. O destroyer atirou contra a embarcação para inutilizá-la. Posteriormente, os fuzileiros navais entraram, abordaram o navio a partir de helicópteros e, bom, tomaram o navio. Isso também chama a atenção. É bom. Vamos ver o que acontece, mas enquanto isso, vamos ao que diz um ex-agente da CIA. De algo que esteve prestes a mudar o mundo de uma maneira muito impactante. Vamos a esse assunto.
Uma ex-agente da CIA afirma que Donald Trump esteve prestes a, pelo visto, lançar uma arma atômica. O tema gerou controvérsia e foi divulgado por vários meios de comunicação devido à conversa. Isso surgiu em um podcast, ou seja, um ex-agente da CIA revelou isso. Vamos aos detalhes. Primeiro, quem faz isso? Veja, a afirmação se baseia em uma série de comentários feitos por um ex-oficial da CIA chamado Larry Johnson. No dia 20 de abril, há 2 dias, ele apareceu em um podcast chamado Jogging Freedom. Um podcast, quase um talk show no YouTube, apresentado por Andrew Neapolitan, ex-analista jurídico da Fox News. Bueno, Ele entrevista Larry Johnson como ex-agente da CIA e alegou que, em uma sessão de emergência na Casa Branca, foi tomada. Então, foi conversado com o diretor Dan Kane, com o general, Dan Kane. Ele é o general-chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos. Afirmam que ele, Trump e vários outros estavam lá. E daí? Bem, de esta situación, ante a ideia de ter os códigos prontos para atacar com armas nucleares. Esse Kane, o chefe do Estado-Maior Presidencial do Estado, o chefe militar máximo, simplesmente disse que não podia. Segundo Johnson, houve uma grande discussão na troca de palavras. O general Kane recusou totalmente. Não, ele pediu os códigos. Ele tem parte dos códigos. Ele é um dos que tem parte dos códigos nucleares e disseram para ele passar os códigos, aparentemente, para esse Trump. E ele se recusou totalmente. Como suposta prova, incluíram imagens de Kane caminhando no terreno da Casa Branca. Aqui mostramos essas imagens. Vocês se lembram que dissemos, olha, algo estranho está acontecendo na Casa Branca. O general Kane está chegando à Casa Branca. É algo estranho, está acontecendo por lá. ¿verdad? Disseram que pediram a ele os códigos. Ele queria lançar uma arma nuclear ou do que estamos falando? No entanto, meios de comunicação americanos como a Newsweek publicaram que até agora não foi possível corroborar essa informação. Ou seja, não há informações independentes desse relatório. Só existe o dado do ex-agente da CIA. Não foi encontrada, pelo menos por enquanto, uma confirmação desse dado. Não se tentou verificar por outros meios e não foi possível. Alguns membros do Partido Republicano também expressaram seu ceticismo sobre a acusação feita por esse membro da CIA. Eles simplesmente dizem que não conseguem acreditar. Ou seja, agora se isso é verdade, eu não sei. Mas quem diz isso é um ex-agente da CIA que supostamente tem informações privilegiadas e possui dados, digamos, diretos de colegas dele, que teriam revelado essa informação para ele. O que também temos é que, de fato, o general que esteve lá, como comentamos aqui. Na verdade, circularam imagens do general com uma expressão de preocupação enorme caminhando pela Casa Branca. Achamos estranho e publicamos um trecho do relatório dizendo: isso está acontecendo. A afirmação não pode ser tomada como 100% certa, porque no final seria necessário mais, principalmente porque é um assunto muito sério. Então, seria preciso esperar por mais informações. Mas Larry Johnson, ex-oficial da CIA. Ele foi subdiretor do Escritório de Contra-Terrorismo do Departamento de Estado dos Estados Unidos entre 1989 e 1993. Mas, nos últimos anos, ele também deu muitas declarações bem controversas. Então, é como se talvez a gente já o tivesse perdido um pouco. Tipo, às vezes ele se perde ou algo assim. Então, também não é como se que possamos confiar nesse personagem. Ele já foi criticado e já disseram que ele deu dados que supostamente são reais e que depois. Acontece que não era assim, que eram falsos. Ou que nunca foram comprovados. Então, a questão é que é controverso. Esse personagem faz essa declaração. Podemos deixar como estranha, não estranha. A declaração está aí. Tomara que não seja assim, porque, senão, a que nível estaríamos escalando o conflito? Isso seria muito grave.
Aliás, reparem nesta imagem. É uma imagem muito louca porque é um prédio que os chineses construíram. É este aqui, olha, é uma. Parece até de IA, sinceramente não. Mas não dizia. Essa mega construção da China, que surpreendeu pela sua estranheza. Não, na verdade não é bonita. Se você me perguntar, eu não gosto. Não, assim não. O design externo não, mas o interior é interessante. Porque por dentro, aquilo que está ali deitado são vários prédios unidos a outros e depois tem umas coisas que saem por cima, maiores. Mas aquilo que está ali no meio é como um prédio deitado, por assim dizer. Por dentro está espetacular. É um jardim gigante, ou seja, no meio de todos os prédios tem um jardim com árvores enormes. E isso é super interessante. Tem árvores, tem umas piscinas muito loucas. Por dentro é outra coisa. Sim. Bom, chama a atenção essa mega construção que mais ou menos só o edifício horizontal mede 300 metros em cima de 4 prédios que estão na parte de baixo. Com outros prédios localizados, digamos, na parte de trás. Mas os 4 prédios estão unidos por esse jardim com piscinas na parte de cima. Eles garantem que bateram vários recordes em termos de inovação e engenharia com uma construção cilíndrica colocada em cima desses arranha-céus que ultrapassam 250 metros de altura. Isso na cidade de Chongqing, que é a cidade mais populosa da China. Aliás, o arranha-céu horizontal, que é apelidado de arranha-céu, e eles podiam. Eles colocam o cristal ou o vidro. Não é uma coisa absurdamente estranha, não é algo em que... Pois eles garantem que este é um túnel de cristal, basicamente que abriga uma cobertura de 1.500 metros quadrados dedicada ao turismo, à cultura, e se estende por mais ou menos 300 metros e se eleva 250 metros acima do solo. Calcula-se que o peso dele supera apenas o peso do que está em cima disso. Supera a Torre Eiffel, por exemplo, não em peso. Ou seja, mais de 12 mil toneladas de peso nessa área, além do peso dos próprios edifícios. Bom, uma dessas curiosidades, queria apresentar isso naquele dia. E, aliás, outro assunto que chama atenção é o seguinte, veja só. Com certeza vão relatar. Estaria acontecendo uma reunião entre a Coreia do Norte e os iranianos. Pelo que se sabe, não sei. Esta é a imagem que eles têm divulgado. Chu Chan-ik, enviado especial do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte, reuniu-se com o ministro das Relações Exteriores do Irã. Este Abbas Aragash, Coreia do Sul, apoiou os Estados Unidos e agora a Coreia do Norte. Agora apoia o Irã. É o clássico, não é? Bom, aí estão. Olhem, eles estão ali. Nesta reunião, eles estão mostrando a proximidade que pode existir entre esses dois países. Abbas Aragash à esquerda, os norte-coreanos à direita. E bom, é aí que mostram que a geopolítica é constante, não é? Constantemente há realinhamentos, as alianças ficando mais fortes, etc, etc. Bom, é isso. Vamos então aos comentários. Como vocês estão? Como tem passado? Obrigado por nos acompanhar hoje. Um abraço a todos que nos assistem nesta quarta-feira, 22 de abril. Obrigado por estarem conosco. Vamos aos detalhes, como vocês estão. Está ao vivo agora, caso queiram ver. A transmissão do Congresso está acontecendo. Ele está conversando por lá sobre todo esse caso da CIA, né? Sobre agentes da CIA que estiveram aqui. Aqui ficou sabendo porque, bem, eles tiveram um acidente onde morreram alguns mexicanos, morreram alguns da CIA, e agora estão no Congresso do México debatendo sobre essa situação, né? Então eles estão lá dando suas opiniões, suas discussões, você já sabe como é que é, né? Felipe, como você está? Olá, saudações do Chile. Dizem que a Casa Branca vai virar negócio, é verdade? Comentamos isso aqui também. Não sei se de repente o relatório não chegou para você, mas comentamos sobre isso aqui há alguns momentos e demos os detalhes. Se quiser, pode conferir o relatório lá. Já entregamos um relatório completo sobre como foi a evacuação. E também, bom, do que se sabe até agora, né? Tá aí, olha. Emergência na Casa Branca.
Sim, houve uma emergência. Não se sabe exatamente até que ponto, né? Mas aí comentamos então desse homem que entra ou pula uma grade, né, da Casa Branca, e é aí que começa toda essa confusão. A gente comentou isso no momento exato, mas quando é um vídeo curto, mas quando o vídeo termina, aí já temos exatamente o que aconteceu até onde se sabe, né? Que até agora esse assunto não mudou muito, né? Mas sim, aconteceu, foi uma situação. Vocês viram que lá eles têm tipo umas tendas, né? Então, eles têm umas tendas onde ficam os jornalistas. E, bom, lá eu acompanho sigo vários jornalistas, de vários países em Washington, pois se algo acontece, você fica sabendo rápido, né? E sim, imediatamente fui ver o que estava acontecendo quando ouvi que isso estava acontecendo, e sim, de fato, ou seja, todos estavam reportando que tinham sido movidos, né? Colocaram todos eles em uma sala, colocaram como se fosse uma sala de imprensa, mas menor, não aberta ao público. E aí aí você ia vendo os relatos de cada um, né? Isso foi muito louco. Foi só isso, mas sim, foi uma emergência, né? Devem estar investigando o que aconteceu e o que a pessoa queria. Ei, saúde, onde há perdição porque me disseram que foi um filme de programação preditiva, dizem que é loucura lançar em Nova York tão cedo, fizeram em Cubo. Qual lado vai apertar primeiro? Essa é a dúvida. Quem será o primeiro? Como dizem, não é se vai acontecer, mas quando. E quem fará isso? Essa é a questão. Saudações, Sr. Draper. Como está, Julian? Tudo bem? Saudações à Espanha. Agora são 9 da noite. E que horas são no Irã? Acho que é uma hora a mais ainda, né? Bom, mas como já não temos, são 10h54, já não temos esse ultimato, já não tem data. É como se tivesse cessar-fogo quando você quiser, né? Basicamente, vamos ver o que acontece, né? Saudações, Carlos. Como você tem estado? Felipe Carlos Dom MT. Um salve para Mercedes. Como você tem estado? Saudações a todos. José Zarate. Como você está? Xará. Mercedes, muito obrigado pelo seu apoio. Mercedes, um grande abraço. Aurélio, também um enorme abraço. É complicado todas essas desaparecimentos. Saudações. Sim, tremendo. Tem um mapa. Que E tô segurando um pouco para comentar na próxima. A gente vê na atualização, na versão, mas é um mapa que mostra onde. Tudo estaban las personas de los... Saudações. Vou colocar aqui, mas a gente analisa mais a fundo depois. Mas é esse mapa que mostra onde. Dito isso, compõe desaparecimentos de todos esses cientistas, certo? E se você reparar, alguns coincidem quase na mesma região, né? Ou seja, ali estão os casos de desaparecimento. Só o caso de Nuno Loureiro e Jason Thomas estão aqui bem na região do Nordeste, lá para Rhode Island, mas os outros já são, bem, na Califórnia, Novo México, né? Esse Alabama, etc., né? Mas principalmente Novo México e Califórnia, basicamente. Essa é a região e aí estão, bem, essa parte dos desaparecidos é muito louca, sinceramente. Quer dizer, se é como que até esses últimos dias ainda há um certo esforço de dizer não, são casos separados. Digo sim, não duvido que Nuno Loureiro ou os casos que são de questões médicas provavelmente sejam outra coisa. Mas os que são de temas da mesma base e temas nucleares, esses dois abaixo poderiam ser como dois grupos, né? O nuclear uma coisa e o aeroespacial outra, talvez, né? E o resto, a parte médica, né, a parte de energia e fissão e toda essa coisa que o Nuno Loureiro estava fazendo, seria outra coisa separada de novo, né? Quer dizer, mas pelo menos isso fica no sul dos Estados Unidos. Além disso, é o mais louco, né? Ver quem realmente tinha informação privilegiada, né? Nem todos são cientistas, alguns são administrativos. Chamam de cientistas, mas nem todos são. Listamos os cargos de cada um e alguns não têm relação com cientistas. Eles estão em áreas administrativas. Alguns realmente tinham alguma informação importante e outros não. Isso também precisa ser esclarecido. É importante observar isso. Bom, então, um abraço para Raul Sachs, também para Marisol. Boa tarde a todos. Muito bom. Bom, daqui a pouco continuamos conversando, né? Daqui a pouco continuamos conversando. Fiquem bem, tenham um excelente dia. Até mais tarde. Até logo.